Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador 997275688. Olá, muito boa tarde, está começando mais um programa Fala Vereador para você que está ligado comigo aqui na Rádio Araras FM 107,7, aqui na Rádio Araras FM toda sexta-feira. Ao meio-dia você tem aqui o programa Fala Vereador. Toda sexta-feira vem um convidado da Câmara Municipal de Araras, um parlamentar, para falar sobre o trabalho que vem sendo realizado, para falar sobre as atividades do Poder Legislativo de Araras. E hoje recebendo aqui a vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Sempre quando a gente convida, ela está aqui com a gente às sextas-feiras e hoje a gente vai bater esse papo gostoso. Vereadora Deise, boa tarde, sempre um prazer tê-la aqui no programa Fala Vereador. Boa tarde, Nilcinho, boa tarde, Débora, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu conto os dias para vir aqui, viu, Nilcinho? Fala, nossa, o Nilcinho tá esquecendo de mim. Mas é sempre muito bom, a gente tem um espaço muito legal aqui para debater assuntos importantes da nossa cidade. Sou eu que agradeço. Não tenha dúvida, a gente que agradece, é sempre gostoso um bate-papo com a Deise, uma grande advogada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sempre disposta a ajudar o próximo, está sempre visitando os bairros, está sempre andando pela cidade e toda vez que a gente conversa, a gente aprende muito com a vereadora Deise. Não é porque ela está aqui do lado não é porque ela é vereadora, mas todas as vezes que a gente está junto, a gente está conversando, a gente está batendo um papo, discutindo, debatendo um assunto, a gente acaba aprendendo e com certeza os ouvintes também aprendem quando a senhora está aqui no programa Fala Vereador. Aliás, eu gostaria de começar esse bate-papo com a gente aqui de um assunto que chamou a atenção na última segunda-feira que a senhora colocou na tribuna. Aliás, segunda-feira foi realmente uma sessão assim que teve uma repercussão muito grande, tivemos muita audiência, mas um assunto que chamou a atenção dentre vários foi da enchente que a senhora comentou ali na região, ali nas obras do PAC. Eu acho até que o meu ouvinte aqui da Rádio Araras FM gostaria de saber desse assunto. Essa obra do PAC foi um investimento altíssimo que Araras recebeu, até na época do prefeito Brambila, essa obra realmente em questão de tempo ela esticou bastante mesmo, porém nessas últimas chuvas que nós tivemos, realmente ainda vem causando transtorno ali para os condutores de veículos e para os moradores da região da Vila Borella, essa região ali na via marginal. E a senhora comentou sobre isso na última segunda-feira. Inclusive, a senhora disse que munícipes teriam entrado em contato com a senhora para reclamar da situação ali ainda, né, vereadora? Sim, correta sua afirmação aí. Por quê, Nilcinho? Janeiro são meses de chuva, né? Muitas chuvas. Então, notoriamente, ali o rio transborda mesmo, né? Mas não era para acontecer isso com uma obra de tanta amplitude na cidade, porque o que foi passado para os munícipes na ocasião dessa obra, quando o então prefeito Nelson Dimas Brambila obteve junto ao governo federal esse importante recurso das obras do PAC, que se acabaria com as enchentes da extensão da via marginal, né? Da principalmente marginal. Naquela região ali do Lagoa Serena, Sim. Casa Crepes, do Lago. Do Garapeiro ali, que tinha, que reclamava do coque, daquela... Mas assim, quando se fala nisso, e se iria acabar com tudo, porque não era só eles que padeciam ali com as enchentes. Toda a extensão da marginal Dona Renata passava por esse transtorno. Nós todos, porque nós todos utilizamos esse trajeto. Todo cidadão ararense utiliza. Desde aquele que está chegando na cidade e aquele que mora na cidade. Então, o que foi? Eu, como munícipe, que na ocasião não era vereadora, entendi que isso não ia mais ocorrer. Que não se ocorreria mais as enchentes ali. E não é isso que nós vemos depois de... Até então, se justificava as enchentes durante o período da obra. Ah, mas ainda está em obra, olha, de repente faltou alguma boca de lobo, vai arrumar aqui, vai arrumar ali. Mas, nossa, demorou praticamente o dobro do tempo
que estava estimado para terminar. Nós sabemos também, eu como vereadora sei que às vezes a Caixa demora para fazer o repasse, a consultora tem que parar porque ela precisa pagar os funcionários que estão ali. Então, a gente sabe que uma obra pública, geralmente, vocês têm uma expectativa de estrago, de atraso, mas não tanto assim, né? Tivemos ali a queda da ponte que atrapalhou, mas enfim... Ao se terminar tudo, se vê tudo bonitinho lá com calçamento, você ainda vê enchentes aí. Na ocasião, o vereador Felipe Belotto me aparteou e me impugnou, dizendo que não foi feita uma obra tão extensa, que foi apenas 30%. Mas, gente, a obra tem que ser feita no local onde tem enchente. Você vai abrir ruas, vai mudar o trânsito, a vida das pessoas, porque o pessoal da Zona Leste ficou sem acesso ali por muito tempo. Nossa, quando você esquecia que não dava para fazer o retorno, você tem que fazer uma viagem. Quem gigante. Aqui no cinema? Um cara caiu dentro do rio ali também, que ele sabia que tinha ponte ali, ele foi virar e caiu no rio. Força do hábito. Quantas vezes você não vai num lugar, você vira... ali em frente à Casa Crepes, que ali em frente ao supermercado. Pois é, não é? Então, assim, você vê as situações ali que é inadmissível. Eu não aceito como munícipe, nem como vereadora isso. Não aceito. Inclusive, vou ter uma reunião com o prefeito. Já avisei o Felipe Castro, que é agora do governo, né? Agora ele está ali no governo. Secretário de governo. Secretário de governo. Então, eu já falei para ele, eu acho que o prefeito nos deve uma coletiva. Uma coletiva para que toda a cidade saiba o que está acontecendo. Porque me parece aqui, vou dar uma notícia que creio que vai ser confirmada pelo Executivo, mas que sim, que o prefeito está indo a Brasília... Olha a informação. Esta semana, para terminar de fazer o convênio lá, porque vai precisar de mais dinheiro. Por quê? As obras não estão corretas, não foi concluído ainda tudo. Mas a população precisa entender. Não pode se guardar essa informação, entendeu? Então é isso que É preciso uma explicação. É preciso uma explicação. Então é isso que eu tô achando que está faltando. E em cima disso, até aquela ponte que tem ali uma altura um pouco acima, penso eu, do ideal, porque as pessoas passam ali e não conseguem enxergar, não tem visibilidade. não tem a visibilidade do veículo que faz a conversão ali, até ali mereceria uma explicação, urgente, né? De repente, isso não pode fazer, porque senão, se tirar um pedaço, quebra a ponta inteira. Enfim, alguma explicação precisa ser feita ali. Então nós precisamos de precisa semáforo. resolver aquela situação. Então nós precisamos de semáforo. Isso. Para fazer o pare ali. Buscar uma alternativa para que não crie porque problema. quando eu vou livre sabendo que não vem ninguém. Se eu tenho um semáforo ali, eu já fico mais tranquila. Ali não precisaria ficar olhando ali para ver se vem carro, não. Eu tenho um semáforo. Porque você só olha para o sinal. Você dá uma olhadinha. Vermelho e amarelo. Você vai meio... Né, porque você não tem muita visão, você vai mais tranquila. Ali você vai na incerteza. Tem pessoas que não conseguem enxergar, principalmente as pessoas de idade. E só aproveitando a audiência desse programa para dar um alô para o pessoal ali da Vila Borella, que ali realmente, olha, o meu irmão mora naquela região ali, entrou água na casa dele também, né? Não tanto quanto de outras pessoas. Mas o pessoal se reuniu, foi tudo na porta da casa do meu irmão, falou, cadê sua irmã aqui? Ela não é vereadora? Está ela não é correto. Do povo? E essas pessoas estão corretas. É que eu não sabia que havia enchido ali, né? Porque para mim a situação estava resolvida, porque eu não moro naquela região, não tinha recebido nenhuma reclamação ainda daquela região. Mas estão corretos de terem procurado meu irmão. Agradeço essa população que foi lá, esses moradores que foram lá. Sua irmã precisa tomar uma atitude. Preciso mesmo e já estou tomando. Estou cobrando, sim, o executivo, porque eu não tenho a caneta na mão, porque se eu tivesse a caneta é diferente, né? Assim, mas não tenho a caneta na mão. Como vereadora, o papel da senhora é fazer a indicação, pedir, cobrar, né? Cobrar o executivo. E isso a senhora tem feito. Isso eu tenho feito. Tanto é que na sessão da Câmara, na segunda-feira, a senhora colocou isso em pauta e pediu uma atitude do executivo. E agora me parece ter uma reunião marcada, então, para debater sobre isso. E nesses pontos que o Felipe Belotto falou que não choveu mais, choveu. Choveu porque eu mesmo vi um carro parar ali na região ali da... E causa prejuízo aos moradores. Parou. Né? Então tem Tanto que arrumar. Tanto os que moram ali, quanto aqueles que utilizam da via como motorista. Talvez mais bocas de lobo, para escoar. E fazer a limpeza, né? Eu acho limpeza. E mais do que isso... A população também tem que contribuir, exatamente. Eu acho que o povo, as pessoas precisam entender que essas enchentes acontecem muito em razão de que as pessoas jogam lixo na rua, entope a boca de lobo, e aí causam esse transtorno, porque até teve um vídeo rodando aí que eu achei muito legal de um agricultor
que reclamou das emissoras de televisão, e com razão, e depois se você analisar o vídeo dele, ele tem razão, que ele fala o seguinte: a televisão fala, chuva causa transtorno, chuva causa alagamento. Ele diz o seguinte: não é a chuva que causa transtorno e nem alagamento. A chuva causa o quê? Umedece a terra para dar o alimento para a mesa das pessoas. Então não é a chuva que causa, é a porquice, muitas vezes, o lixo que é jogado, né, em via pública, que acaba entupindo a boca de lobo. Os entulhos colocados fora de dia, né? É isso que ele acabou colocando. A prefeitura também cumprir com o seu papel de retirar no dia, antes que a chuva venha. Isso, tem tudo isso. Então uma mão lava a outra, né? Pois é. Ô, vereadora, teve outro assunto polêmico lá na segunda-feira, não teve, não? Eu acho que segunda-feira foi uma sessão histórica. Aliás, nós como Departamento de Comunicação, nós estávamos avaliando lá, né, Rafael, que é o nosso aqui... grande Rafa, funcionário, o paizão Rafa. Né? O Rafael que trabalha nesse setor, ele que é efetivo da Câmara Municipal, foi a maior audiência dos últimos 4 anos da Câmara Municipal, a sessão da última segunda-feira. De visualização, foi a maior audiência dessa legislatura. Aliás, porque nós implantamos, foi na nossa gestão que implantamos, né? O YouTube e o Facebook. Então, foi a maior audiência que nós tivemos, foi a última sessão. Olha, não sabia. A primeira de 2020. Nossa, já logo na primeira, né? Já logo na primeira já fez a gente suar a camisa. Mas isso é interessante, viu, Deise? Eu acho bacana isso. Mostra que o povo gosta e tem interesse. Sim. Né? Que a cidade evolua, que a cidade vá bem. O que eu tenho percebido de uns anos para cá é que as pessoas não são mais alienadas com relação às questões políticas. A maioria das pessoas está sempre por dentro de um assunto, seja a nível federal, estadual, municipal. Nós, os vereadores, somos os políticos de maior acesso. É muito fácil você falar com o vereador, difícil você falar com o deputado e com o presidente da República. E as redes sociais contribuíram muito com isso. Muito. Né? Então, assim, fico feliz de saber... fui uma vereadora que batalhou bastante para o Facebook, graças ao nosso diretor de comunicação aqui, acolheu, foi atrás, implantou, ficou muito feliz com isso, porque as pessoas, principalmente agora que as sessões são às 19, é horário do jantar das famílias. Então, se você tem o celular ligado, você vai ali fazendo as coisas e vai acompanhando, e é importante. Mas a segunda-feira foi realmente uma sessão bastante pesada. Porque pela primeira vez se pediu a cassação de um prefeito. Em Araras, né? Em Araras. Houve, sim, pedido de cassação de vice-prefeito. Na ocasião, Carleto, Carleto, que hoje é vice-prefeito também. Mas foi numa outra administração. Mas foi na década de 80. Sim. Então, isso foi... E ele era como vice-prefeito. De prefeito, foi a primeira vez. Então, foi uma sessão histórica. E foi um pedido, assim, que não tinha muito sentido, né? Para fazer a cassação do prefeito, né? Cassação, não. Ele poderia até fazer uma investigação por conta da forma das renovações dos contratos. Porque as outras denúncias não têm fundamento. Foram 3 denúncias, Foram 3 denúncias. Uma, a questão do pregão da Santa Casa, do convênio, né? Do convênio dos servidores públicos, mas que foi uma questão unilateral, porque o São Luís Saúde que pediu para romper o contrato e obrigatoriamente a prefeitura tinha que fazer... O prefeito não tinha que fazer. A prefeitura tinha que fazer um novo pregão, foi o que aconteceu e tudo certo. Sim. A outra denúncia foi de que a empresa Forti estaria realizando atividades que não estariam no contrato, que seriam as revitalizações das praças, de pelo menos 50 praças. Porém, ela faz esse tipo de trabalho e está no contrato, como ela já fazia em gestões anteriores. Sim. E não se mandou nenhum documento que estaria fora daquilo que o contrato previa. Não tinha sentido. Então, são 2 coisas que estavam descartadas pelos vereadores, pela denúncia que foi feita pela munícipe. Não se abriria a ser. Agora, o que mais chamou a atenção e que poderia haver aí, entendimento que poderia haver uma comissão processante para avaliar, seriam os aditivos que foram feitos no contrato da Forti, que estariam fora do prazo, né? Em datas que já teriam encerrado o contrato, o que a senhora explicou tecnicamente que poderia ser feito, por isso não se abriu essa comissão processante. Sim, porque assim, na verdade a Câmara estava dividida, né? Nós temos ali 11 vereadores e a gente até então, até o momento da abertura da votação, não saberíamos... Me parecia que estava, assim, tudo indicando que se haveria a comissão processante. A abertura dessa comissão. Porém, eu acho que o vereador, ele tem realmente estudar. É o que eu falo, nós não estamos simplesmente
analisando uma questão administrativa, nós estamos vendo a situação da cidade também, né? Nada, se tivesse alguma coisa que eu entendesse como ilegal, com certeza nós deveríamos apurar, sim, porque teria fundamento, a dúvida para se apurar, o que se mandou não seria razoável. Mas eu entendo que aquilo que o executivo nos enviou era razoavelmente correto para você entender se deveria ou não abrir uma abertura. Então, era mais ler toda a comunicação interna da prefeitura e se entender que tudo se iniciou dentro do prazo para se firmar os 6º e 7º aditivos contratuais, estava dentro do prazo. E permite a data retroativa? A Forti sinalizou, eu quero renovar, o prefeito despachou dentro do prazo, eu quero renovar. O pessoal da prefeitura deveria ter feito esses aditamentos antes de se vencer e assinado antes de vencer. Não sei por que não foi feito, como eu disse, mas não vejo ali nenhum dolo do prefeito a ponto de se abrir uma investigação, até pedir a cassação do prefeito por conta disso. Por quê? Pela teoria da convalidação dos atos administrativos, é possível, sim, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos melhores juristas, doutrinadores do direito administrativo, essa figura da convalidação tem sido aceita pela jurisprudência pátria, ou seja, é possível, sim, que o prefeito dê todo o andamento dentro do período ainda quando existe o contrato e assine depois com data retroativa. Certo. E isso é a convalidação. E foi o que aconteceu. Ou seja, dentro do aditivo tava. Popularmente falando, para quem está nos acompanhando, é o seguinte: o contrato realmente venceria numa determinada data, porém as tratativas aconteceram antes do fim do término do contrato. E o contrato previu essa retroatividade. Estava previsto no contrato. Se não tivesse aí... No contrato estava previsto que poderia fazer... O contrato previu esse daqui com efeitos retroativos. Ele jogou, ele fez essa convalidação. Aí, como o agente era legítimo, estava tudo certinho, tudo previa, se fosse uma coisa ilegal, não pode convalidar aquilo que é ilegal. Mas como estava tudo dentro da legalidade, é possível convalidar. E por conta disso, então, e para o bem da nossa cidade, não tivemos mais um caso aí de saída de prefeito, de novas eleições. Isso, enfim. Lembrando que falta apenas 7 meses para que os munícipes escolham seu prefeito. Né? Para se manter esse governo ou para se mudar. Falta 7 meses. Então, é importante que a gente tenha uma estabilidade, que a Câmara não decida pelo munícipe. Deixa, se não há nada que leve à corrupção, realmente a um desvio, que não tenha lesado o erário público, porque se houver uma lesão, aí não tem como, né, se manter. Mas como não houve nenhum prejuízo... E talvez se isso ocorresse, a senhora seria uma das que mais... com certeza. Eu apontaria, sim, com certeza. Para tirar o prefeito e para que viesse outro, porque é inadmissível que haja aí um dolo aos cofres públicos e um prejuízo à população e ao povo da cidade. Mas foi uma surpresa quando nós vimos que realmente foi 7-4, né? Foi uma reviravolta que ninguém esperava ali, porque até então tudo levava a crer que iria abrir uma investigação. Mas talvez porque não teria eles não tinham conhecimento da explicação técnica. Acho que a senhora contribuiu muito naquela explicação que a senhora fez ali, explicando que pode ser feito, né? Que a regra permite que faça a assinatura, o aditivo retroativo. Então, acho que isso explicou. Ajudou. E conforme foi falado, né, que é mais importante, não houve nenhum dolo, nenhum prejuízo. O dolo seria importantíssimo. Aos cofres públicos. Se você falar, está fazendo isso com o objetivo de majorar o contrato, se a gente vê algum de um desvio de dinheiro. Aí... Olha, vai dar mais que 25% do que o contrato anterior. Daí não ia passar, não tem como, né? Mas a gente viu que estava tudo dentro da legalidade. Eu acho que o vereador tem que ser um pacificador. Quando tudo está correto, o vereador tem que ser um pacificador. O que é certo, é certo. Exatamente. Que é certo. Então é isso. Bacana. Segue a vida lá o executivo e o legislativo continua trabalhando aí, visando o bem de nossa cidade. Isso é o mais importante. Como a vereadora falou aqui, em outubro teremos eleições aí para definição aí, para saber quem será aí o novo prefeito, ou o prefeito atual agora, ele pode, né, ser reeleito, ele pode ser candidato, né? Sim, nós não sabemos. E tem os vereadores, são 11 vereadores que também serão eleitos. São 11, as pessoas perguntam muito, nossa, mas não seria muito pouco para a cidade em relação às outras cidades? Nossa cidade comportaria até 19 vereadores, mas nós não temos nem espaço físico e nem dinheiro para isso no momento. Então, eu acho que... A senhora não é favorável?
Ao aumento? Ao aumento, não. Levando-se em consideração que mais vereadores seria uma discussão muito mais ampla, com menos vereadores, o executivo exerce um poder muito grande, uma pressão muito grande. Talvez com mais seria mais livre, mais independente o poder legislativo. Mas isso soa muito ruim as pessoas não entendem. É uma tese que daria uma grande discussão, Sim. porque é o seguinte, com 17 vereadores, a fiscalização do executivo maior. seria maior. E mais independente. Não é? Mais independente. Com 11 vereadores, fica mais fácil do executivo, de repente, controlar, entre aspas, um ou outro vereador. Sim. Não é? E com 17 já não. Já é mais. É muito mais difícil para aprovar projeto. Para quem está em casa, vamos dizer, falando assim, o linguajar popular também, seria a mesma coisa que na tua casa, 17 pessoas avaliando as suas finanças ali. Isso, né? É muito mais difícil aprovar. Quando você for comprar uma geladeira, você tem que passar por 17 pessoas para aprovar. Para dizer se está ok. Pode ou não? Posso comprar? Você imagina? Você imagina? Você ter 17 filhos e fala, sei lá, né? Ou o filho ter 17 pais. Exatamente, mas as pessoas de fora entendem assim, ainda existe... Não, que a pessoa de fora, assim, o munícipe de forma né? geral, ele entende que vai dar mais despesa. E que não precisa. Isso, que vai dar mais tem despesa. aquela cultura que eu também era uma pessoa que eu tenho que assumir aqui, que eu achava que vereador realmente não tinha um papel assim... E agora para mim, trabalhava sabe? uma vez na semana. E não é o então, caso. para mim, hoje não. Hoje eu vejo que a gente trabalha todos os dias, não tem horas. Deu apagão lá na cidade, os vereadores são acionados no meio da noite. Então, assim, para tudo o vereador é importante. E não só para propor projetos de lei, mas também para fiscalizar, para estar em cima do trabalho. A cidade cresceu muito. Né? 11 vereadores no passado era muito, mas hoje, se for ver, é pouco. Mas, enfim, nós ainda não temos essa condição financeira. Caberia uma tese, né? Uma discussão muito grande, um simpósio, né? Para discutir realmente essa questão. Porque, assim, existem prioridades. E a gente, como vereador, a gente ainda pensa na prioridade, na Santa Casa, na saúde, nas obras, nas melhorias, né? Então... Bom, 12:23, estamos ao vivo aqui no programa Fala Vereador, na Rádio Araras FM 107,7. Estamos conversando aqui com a vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira, é a nossa convidada hoje aqui no programa Fala Vereador. A senhora está propondo aqui um projeto de lei, né, que eu estava acompanhando aqui, que está inclusive em tramitação lá na Câmara Municipal, que determina que a Secretaria Municipal de Educação designe 10% das vagas da educação infantil aos filhos das mulheres, mães, vítimas de violência doméstica, desde que comprovado por meio de boletim de ocorrência, medida protetiva judicial ou tramitação de ação judicial por violência doméstica. É isso? É um projeto de lei? É um projeto de lei que visa, né, aí garantir aí uma dignidade para a mulher vítima de violência doméstica, né? Que hoje, infelizmente, é o que mais se vê. Né? Lamentavelmente. Por que acontece com aquela mãe, sabe, assim, já é difícil conseguir a medida protetiva em alguns casos, né? Então a mãe consegue lá tirar o agressor da casa, seja o marido, seja o companheiro, tira aquele agressor de casa. Ele volta, porque a casa é dele, porque não sei. Então, assim, muitas vezes a mulher tem que sair, ela tem que fugir. Dependendo até do tipo de agressão, tem mulheres que sofrem até tentativa de homicídio, você sabe disso, agressões muito pesadas. Então, o que ela quer? Ela quer ela sair. Então, ela, de repente, vai mudar a ponto B. Então, os filhos dela estão matriculados, por exemplo, no Parque Tiradentes, ali na escola, e ela tem que, de repente, mudar lá para o Nações. Aí não tem vaga para as crianças dela, mas se ela apresentar lá na secretaria, que ela tem um boletim de ocorrência, que ela tem uma medida protetiva para ficar afastada, que ali está correndo um risco de morte, vai ser obrigatório transferir os filhos dela. É uma boa. Né? Uma boa, tem que bem ser pensado. garantido isso por lei, porque senão ela fala, como que eu vou sair daqui? Não tem vaga para meus filhos. Então, aí ela vai perto da casa do agressor, ela fica perto do agressor, entendeu? Então ela quer que o agressor nem saiba, de repente, onde ela está, para ela ter um pouco de paz. Para não ter ele na porta com uma faca ameaçando, bêbado e tal. Então, o que acontece? Ela tem esse direito. É isso que eu venho buscar. Essa reserva de vagas para garantir, mediante a medida protetiva, o boletim de ocorrência
que essa criança seja matriculada onde ela passou a morar. E está tramitando esse projeto. Eu creio que não é um projeto que é para se barrar. Até porque eu tenho olhado no cenário. Tem algum aqui, já tem aqui, ó. Já tem um parecer? Olha lá. Tá dando. O jurídico deu constitucional. É, E agora passa pelas comissões, né? E logo vai para plenário, então. Inconstitucional. Já pediu arquivamento. A Cumprir comissão. o projeto de lei. Aí, inconstitucional aí, ou constitucional? Diante do inconstitucional, disposto, entendemos pela inconstitucionalidade. Ô, palavra difícil. Lá, ó. Quer dizer, é um projeto que não pode ser feito pelo vereador, na linguajar popular, né? Para as pessoas entenderem. Ele alega que não, só que nós temos aí uma vereadora que fez esse trabalho, foi aprovado em que cidade mesmo, Edith? Em Campinas. Campinas, e claro que conseguiram, as vereadoras conseguiram, a Câmara foi sensível, porque o plenário é soberano. Mas no né? caso, nenhum tipo de prejuízo financeiro. Nenhum. Né? Não tô, só apenas... não tô criando ônus. Não tô criando ônus. Não tô mudando a estrutura de governo. Certamente a senhora vai Você recorrer. Reconhece. Então tá aí, é um projeto que o jurídico deu inconstitucional e as comissões também. O Felipe Pelotto, presidente, a comissão toda. Aqui não tem a assinatura dos demais, mas é o Felipe, o Romildo e o Jacovete. O Jacovete? O Apolari. Apolari. Né? Tá. Bom. Mas está tramitando. Infelizmente, até a população saiba, eles falam que eu não posso fazer. Mas a gente sabe que o vereador pode fazer isso e a gente vai recorrer. Para você, mulher que está nos ouvindo, nós vamos lutar por isso também. Tá. Tudo bem. Tá aí, vereadora Deise Oliveira. Tá vendo? A minha assessora me... Tá vendo? Aliás, ela falou para mim aqui há pouco, o semáforo, a gente estava falando de semáforo, ela falou assim, fala aí que é verde, amarelo e vermelho. É isso mesmo? Então tá certo. Então, se ela falou, tá falando. Ela puxou minha calça aqui e falou assim, fala aí, que é verde, vermelho e amarelo. Isso mesmo. Tá dirigindo já, Edith? Vem aqui, Edith, vem aqui, vou mostrar a Edith aqui, que ela tá morando no Jardim Fátima, viu, gente? Tá chique a mulher. Olha aqui, ó, a Edith aqui na imagem lá, tá aqui. Essa mulher tá chique, tá... O que ela lê do jornal. Cartas de amor, viu? Pra pretendentes, a vereadora vai analisar o currículo, tá? Tá querendo, não, tá procurando namorado. Não, mas já tem um menino... Não tinha um programa na televisão que fazia isso? Que você mandava o... Vamos fazer um programa desse aqui, ô Débora? Pretendentes, já põe a Edith de primeira. Ela tem um pretendente. Tá casado. Não tem um menino, não tem um pretendente? Mandem cartas. Essa Edith, gente, o que ela lê de jornal, o que ela lê de jornal não está escrito. Ô Deise, e eu vou confessar a você aqui, não é que eu não seja romântico, eu sou, mas eu conheço essas plantas ou flores mais... mas essa aí você não vai mandar pra sua mulher, não. Eu conheço essas mais... Não manda espatódia. Agora você está proibindo a produção de mudas e o plantio de... Como é que pronuncia aqui? Espatódias campanulata. Espatódia... Olha o nome dela, vamos falar. Você vozinho. Xixi de macaco. Bom, aí já é com nós mesmo. Pronto. Não tem aquela... Já viu aquele xixi de macaco lá? Não tem? No lago tinha, né? Pronto. E tem, na Câmara tem um lá, não tem? Xixi de macaco. Tem uma planta lá na Câmara, não tem? Ela é uma laranjinha, né? Agora vamos crucificar a vereadora, hein? Então. A vereadora quer acabar com o xixi de macaco. E aí? E aí a criançada fica triste, porque não espirra mais nada. Mas causa algum dano aquele líquido? Mas muitos danos. Ela é tóxica. Olha. Então, nós sabemos... quando a gente era criança, a gente não sabia, Não sabia, a gente porque brincava a nossa com idade é mais ou menos próxima, né? Estamos ali, sim. Só que eu tenho uma bebezinha e não quer mais. Eu não. Mas a minha lata tá mais estragada. Eu já sofri mais. A senhora vem de um berço não. Já. Nilcinho, a espatódia é uma planta bonita, né? Muitas pessoas têm e nem sabem, mas ela realmente é um veneno para as abelhas. Olha que... Eu estive em reunião com o nosso secretário de Meio Ambiente, o Serri, e ele estava me falando sobre isso. Até foi uma conversa nossa, que a gente conversa bastante, eu e o Serri. E ele me falou, Deise, nossa, essa planta realmente causa muitos danos. E a gente tem araras aqui em vários pontos, né? Então, se a gente fizesse um projeto de lei para proibir a plantação... E daí trocaria, a ideia é essa, né? Tira essa árvore que causa esse dano planta outra que é planta outra no lugar. Porque não é que tá tirando as árvores, as mudas. Não. Essas que são prejudiciais às crianças, né? Então, aos animais. As abelhas são as grandes responsáveis pela polinização. Mas você vê, se cai essa planta no chão
então, e o líquido fica ali jogado, de repente um animalzinho vai lá... A abelha, ela vai e ela morre. Ela morre. E a abelha hoje, já tem um estudo que fala como as abelhas são importantes. Né? Olha só, olha a minha assessora aqui, ó. Santa Catarina, ó. Mais de 1.500 beija-flores mortos. Meu Deus. O beija-flor é a coisa mais linda. E isso gente. Pode acontecer aqui em Araras, a gente nem está sabendo, né? Pode estar acontecendo isso aqui em Araras, a gente não está sabendo. A gente não imagina, mas a natureza é perfeita. Mas nós temos aí a diminuição das abelhas, a diminuição dos beija-flores, que o próprio homem gerou. Então, hoje, o que você puder fazer para poupar esses animaizinhos, vamos fazer em Araras, vamos tornar aí uma cidade. Santa Catarina já tem esse projeto, não tem? Olha lá, os vereadores lá foram conscientes. São Carlos já aprovou. Vamos aprovar aqui em Araras. E está tramitando esse projeto. Se não arquivar, né, Nilce? A senhora está venenosa também. Esse projeto está tramitando. Então, ainda não tem os pareceres, né? Ainda não, mas está tramitando. E tomara que, realmente, se causa dano, é um projeto interessante. Né? Bom, 12h31, meio-dia e 31, olha como passa rápido. Olha, mas já acabou? Já acabou? Tem que aumentar esse programa. Mas, aqui, Débora, não aceito. Vamos fazer com recurso. Vamos fazer recurso aqui, a Deise, ela gosta de recurso. Vamos aumentar esse programa aqui. Depois eu preciso de uma estatística de quantos recursos meus foram providos na Câmara. Eu creio que quase a maioria, né? Ou outra aqui, né? É que, na verdade, a senhora faz os projetos visando o bem-estar da cidade, aquela coisa toda. Você acaba convencendo o plenário, né? E são projetos importantes, que muitas vezes eles alegam que... Porque juridicamente, né? Mas, de repente, para a cidade é uma boa. Então, e se o prefeito não concorda, ele tem o poder do veto. Ele tem o poder de vetar. E aí ele volta para a Câmara. Ou pode haver uma conversa entre vereador e executivo, que o próprio executivo que faça, já que é para o bem da cidade. Agora, os vereadores têm que pensar na cidade, não que eu penso assim. É verdade. Mas, enfim. Tá certo. Bom, tem aqui algumas coisas aqui, para a gente finalizar. Implantação de educação de jovens e adultos lá na região sul, né? Importante. Um pedido antigo, viu? Porque é difícil para eles se locomoverem até aqui para fazer o EJA, né? Construção de uma creche no Jardim das Orquídeas. Tá precisando, a senhora pediu, né? É porque toda vez que você faz um loteamento, já é previsto as áreas institucionais para creche, escola, posto de saúde. Mas a creche hoje é uma demanda muito grande. Muito importante. As mães precisam trabalhar e seus filhos têm que ser cuidados, né? E lá posto de saúde também vai ser interessante. Porque, né? gente, é muito longe lá, né? Tem pessoas que estão nos ouvindo aqui que nunca foi lá crescendo conhecer. Demais ali, né? Convido você que está nos ouvindo, vai conhecer aquela região. Jardim das Orquídeas. Jardim das Orquídeas. É muito longe, assim. É ali Pra frente da Sonoco ainda. Isso, você pegar ali Passou Sonoco, vai zona embora. Leste ali, que indo pra praticamente, vai pra Conchal ali, se você pegar a estradinha tá ali. quase colando ali. É uma região que tá crescendo demais Bastante. ali. E é bonito ali, viu? Eu passei ali outro dia ali, é gostoso, a região é gostoso ali. Pessoal ali bacana. Teve a senhora comentou também na segunda-feira de uma criança que teria sido mordida numa creche. Muitas lesões, se eu não me engano, 8 mordidas. Que e não pode, hein? Isso. A criança ficou numa escola particular. Foi uma outra criança que pela brincando pró-creche. Tem que ter um monitor perto, né? Tem que ter. E assim, na faixa etária desse bebê, porque é um bebê, a cada 5 crianças tem que ter um monitor. E, de repente, tem um monte de crianças. Porque, assim, quando é do município, é mais fácil, mas é um pró-creche. Então, contratou é uma creche particular, né? Que hoje, de repente, a cidade não comporta todas as crianças nas creches municipais, estaduais. Falta creches. E aí a prefeitura contrata creches particulares para encaminhar essas crianças. E a prefeitura paga. E uma dessas crianças... extremamente lesionada por uma escola. Então, assim, eu falei que é preciso haver fiscalização. Antes da prefeitura firmar o contrato, tem que ir um fiscal lá, conferir, de vez em quando tem que ir lá e fiscalizar, porque eles falam, mas a Secretaria da Educação, né, a Secretaria Estadual, ela, olha só a figura da criança, rolou muito nas redes sociais, uma judiação. Nossa. Então, assim, eu falei, isso não é inadmissível, de vez em quando tem que ir lá e tem que fiscalizar para ver se esse número está sendo... Ela é de 1 a 3 anos, né? 3 meses? Essa criança tinha até 1 aninho. Um aninho. E uma criança mordeu a outra, é isso?
Não olhou, né? Deixaram lá morder. Aconteceu comigo. Sabia que meu filho aconteceu isso? Ixi. Meu filho aconteceu. O Luiz Gustavo levou 10 mordidas. Numa escola particular. Meu Deus. Aí resultou no quê? Num processo judicial. Olha lá. O que aconteceu? As professoras foram dispensadas. O que aconteceu? Tiveram que pagar a cesta básica no fórum, porque eu fiz um BO. O que aconteceu? A escola fechou. Ô, louco. Mas deveria ter resolvido o problema. Mas as escolas despreparadas têm que fechar, Nilcinho. Quem não sabe cuidar do diamante de uma família, que a criança é um diamante, se você sabe cuidar, cuide bem. Se não sabe, fecha. Ou ela teria que ter resolvido a questão ali, poderia ter dado continuidade na escola, mas contratado, né, monitores mais atentos, profissionais capacitados. Mas fica caro você cuidar corretamente, como manda a lei, né? Fica caro fazer com competência, fazer bem feito, né? E nós temos que fiscalizar, os vereadores têm que fiscalizar. Muito bem. Tomara que resolva essa questão aí, então, dessa criança. Nós vamos estar acompanhando essa situação também. Vereadora Deise, parabéns pelo trabalho da senhora, continue assim, ajudando a cidade, ajudando o próximo, parabéns pela sabedoria, que Deus continue dando sabedoria e inteligência e continue essa pessoa maravilhosa que eu gosto muito de conversar aqui no programa Fala Vereador. Obrigado, Nilcinho. Eu transfiro todos esses elogios a Deus, que é o meu grande guia, meu grande conselheiro. Agradeço mesmo e em breve estarei aqui com novidades, os meus recursos, nossos projetos. Poxa. Se você não nos conhece pessoalmente, vá até o nosso gabinete. O gabinete é nossa, da população. Edith está lá, eu também estarei lá. Vamos marcar, vamos tomar um café, vamos ver a sua cidade. Se você não pode vir até a vereadora vai até você. Tá aí, vereadora Deise Aparecida Olímpia de Oliveira, foi a nossa convidada hoje aqui no programa Fala Vereador. Fale com a Edith, vocês viram a Edith aqui, ela tá lá sempre para... As cartinhas estão lá. Pode mandar cartinhas então para Edith, ela vai ser futura advogada também, né? Tá no caminho, parabéns, viu, Edith? Tá morando aqui no Fátima agora, tá super feliz, né? Bairro Novo. Vai querer almoçar aqui, né? Cuidado, hein? Tá passando sempre aqui em frente à rádio. Isso, vai querer ser locutora aqui também, tá vendo? Edith. Vai ser advogada. Então tem a Cacá também, né? Agora voltou. Cacá, não, vai voltar. Tá quase voltando. Tá quase. Agora mês que vem ela tá de volta. Então tá bom. Gente, muito obrigado, viu? Débora Guiral, engenheira de som, muito obrigado. Rafael Rocha trouxe a melhor imagem para você. Logo mais à tarde esse programa estará na íntegra, para quem quiser acompanhar novamente, tá lá, ou quem não acompanhou pode acompanhar no site da Câmara, araras.sp.leg.br. Uma excelente sexta-feira a todos, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.